Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição damos a volta ao mundo da atualidade, dentro e fora de portas, e reservamos, como sempre, um improviso para a parte final. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Viva, Paula. Comecemos pela notícia que fez soar as campainhas no mundo inteiro. Após 15 meses de guerra, foi anunciado um cessar-fogo em Gaza. O acordo entre Israel e o Hamas, que nesta altura em que estamos a gravar ainda aguarda pela confirmação oficial do governo israelita, foi alcançado com a intermediação dos Estados Unidos. Teve a intervenção, obviamente, de Biden, mas também de Trump, o que acabou, na sua opinião, Miguel, por ser determinante. Bom, primeiro vamos fazer justiça ao Qatar. O Qatar foi absolutamente determinante neste Na sua acordo. mediação, não é? Exatamente, até porque o Qatar estava próximo do Hamas. Muitos países olhavam para o Qatar até quase como um associado do Hamas. A Al Jazeera sediada no Qatar foi proibida em Israel, etc. Agora, de facto, o Qatar conseguiu um notável esforço diplomático, o Egito também contribuiu, e os Estados Unidos. Parece-me óbvio a mim que Netanyahu não quis assinar nenhum acordo de paz antes da eleição americana, na expectativa de, tal como veio suceder, que Trump ganhasse, e Trump é mais próximo das posições israelitas, mas também, paradoxalmente, aquela ameaça que Trump fez sobre o Hamas, que devolviam os reféns até a tomada de posse dele, ou que iria o inferno sobre eles, também contribuiu muito para chegarmos a este acordo. Portanto, digamos que em termos de mérito e de diligências, Biden foi incomparavelmente superior. Aliás, o acordo foi desenhado por ele em maio. Antony Blinken fez inúmeras viagens ao Médio Oriente a tentar negociar a paz. Creio até que será um eventual candidato ao Prémio Nobel da Paz. Mas no fim é engraçado porque o medo falou mais forte e a palavra final de Trump, ou a ameaça final de Trump, acabou por ser determinante. Portanto, há uma influência aqui pelo lado do medo que foi decisiva. Exatamente, e é capaz de acontecer o mesmo na Ucrânia. Do meu ponto de vista não é mau, porque eu prefiro a paz à guerra. Acho que as guerras no nosso tempo são a coisa mais estúpida que pode haver, mas de facto isso funcionou. Eu creio que por baixo da mesa e reservadamente Donald Trump terá dado qualquer coisa a Israel que não sabemos o que é, mas o tempo dirá. Este cessar-fogo será aplicado em 3 fases, a primeira das quais começa dentro de dias e dura 6 semanas, período em que os reféns vão sendo libertados e em que se prevê que a ajuda humanitária regresse finalmente a Gaza. São boas notícias, claro, mas ainda estamos longe de perceber quais são os diversos parágrafos destas notícias e de poder falar em acordo de paz, não é? Sim, não é? Isto é um acordo de cessar-fogo, com troca de prisioneiros por um lado e libertação de reféns pelo outro, mas não é uma solução definitiva. Tudo vai depender agora, quando chegarmos ao final, com a devolução de todos os reféns, sejam mortos ou vivos por parte do Hamas, o que é que Israel vai fazer? Se Israel vai cumprir o resto do acordo, se vai de facto iniciar negociações para uma paz definitiva, para um estatuto para Gaza, já nem falo de um estatuto do Estado palestiniano, que é aquilo que está internacionalmente reconhecido como obrigatório, mas um estatuto para Gaza que permita aos cidadãos de Gaza continuar a viver tranquilamente. Há 2 ministros no governo de Israel, que hoje estarão contra o acordo, um dos quais disse no outro dia que só havia 2 alternativas para os habitantes de Gaza. Ou imigravam todos, ou então Israel cortar-lhes todas as formas de subsistência: água, comida, terra arável, chegada de ajuda humanitária, condições de saúde, tudo isso. Portanto, vamos ver qual das 2 atitudes finalmente é que prevalecerá, uma vez que o cessar-fogo entre em vigor. E enquanto falamos do Médio Oriente, e o Miguel até já o referiu aqui nesta conversa, não é difícil
de acabarmos a pensar no conflito na Ucrânia e na intenção de Trump, que já há algum tempo disse que pretendia acabar rapidamente com a guerra. Sobre isso não há, nesta altura, informações, mas quem não antevê boas notícias é o secretário-geral da NATO, que volta a merecer esta semana a sua análise crítica na Crónica no Expresso. Quer explicar os seus argumentos? Paulo, eu nunca esperei ter saudades do Stoltenberg, mas de facto esta entrada do Mark Rutte a pé juntos, só falando de guerra, que os europeus têm que preparar para a guerra. Primeiro era gastando 3% da defesa, agora já vai em 4% e é de chegar aos 5% que Trump quer, dizendo que ou é isto ou começamos a falar russo. Assenta tudo num pressuposto, é que vamos ter uma guerra com a Rússia porque a Rússia vai invadir a Europa. O que é um contrassenso do ponto de vista do discurso da NATO, porque estamos há 2 anos a ouvir dizer que a Rússia está completamente enfraquecida do ponto de vista militar e do ponto de vista económico com a guerra da Ucrânia. Ora, como é que uma potência, mesmo que nuclear, completamente enfraquecida, se lançaria na aventura de conquistar nada menos do que toda a Europa, até ao Castré, como eu disse no podcast ao vivo que gravamos. E que obteve uma boa reação. Uma reação por parte da audiência, não é? Bom, e portanto nós agora vamos ser confrontados com isso. Ou os países europeus da NATO, esses pelo menos, alinham na lógica de Mark Rutte, ou os países europeus da NATO dizem, alto lá, vamos pensar melhor no assunto, porque 4% das nossas despesas é uma brutalidade. Isso significa que nós vamos buscar dinheiro para a saúde, para a educação, para pagar reformas e pensões. Isso, obviamente, gerará uma revolta nos eleitorados das democracias europeias que dificilmente será sustentável. Aguardemos então pelos próximos capítulos e vamos ver que outras notícias nos podem trazer, ou nos pode trazer o novo mandato de Trump. De um cenário ou vários cenários de guerra para outras batalhas ainda por debelar, mas estas por força da natureza, falamos agora dos incêndios nos Estados Unidos. É vasta e mesmo devastadora a área ardida em Los Angeles. Devia ser um sinal de alarme sobre estes tempos para o novo presidente ter em conta, mas como escreve, não espera que Trump venha a escutar esses sinais. Falamos dos efeitos das alterações climáticas. Exatamente, aliás, Joe Biden no seu discurso de despedida falou dos incêndios de Los Angeles como um exemplo das alterações climáticas. Nós estamos no inverno, estamos em janeiro na Califórnia e não era suposto haver incêndios lá. Há pouco um amigo meu mandou uma fotografia do Himalaia, tirado ontem, por exemplo, e temos os Himalaias sem neve. Tudo isto é altamente preocupante, quer dizer, só não vê as alterações climáticas quem não quer. É sabido que a maior contribuição para ela são os combustíveis fósseis. Nós ainda estamos num estado do planeta em que a maior fonte de energia continua a ser o carvão, que é uma coisa inacreditável. Os alemães reativaram as centrais a carvão que tinham fechado. Isto em plena Europa, já não falo só do terceiro mundo. E portanto, quer dizer, ou concentramos aí esforços e atenções e fazemos aquilo que já deveria ter sido feito e que está com 10 anos de atraso, ou vamos assistir a incêndios destes, a inundações por outro lado, como vimos em Valência, quer dizer, a fenómenos da natureza em revolta contra o homem. No fundo é isso, a natureza está a gritar, basta de agressões, eu não aguento mais, eu agora vir-me contra vocês. E é isso que Donald Trump obviamente nega, porque ele é o negacionista disso, e a sua política energética resume-se a 3 palavras que ele disse durante um comício, que é drill, baby, drill, ou seja, continuem a puxar o petróleo. Mas não seja porque estes acontecimentos mostram a incapacidade norte-americana em conseguir combater os efeitos de um incêndio violentíssimo que ainda não está debelado, não é? Mas não seja por aí, devia haver uma reação por parte dos Estados Unidos, um pensamento diferente. Devia, porque o que Los Angeles está a explicar é que mesmo um corpo de bombeiros altamente profissionalizado não consegue controlar um incêndio desta dimensão. E, portanto, os fenómenos naturais que estão a acontecer estão para além da capacidade humana de os enfrentar e de os combater. E isso devia gerar uma reação, não é? Agora, como disse Biden no seu discurso ontem, se os Estados Unidos forem, de facto, capturados por uma oligarquia de milionários que só pensa no lucro a qualquer preço, só pensa no dia de hoje e não pensa no dia da manhã para o futuro dos seus filhos e netos, não há alternativa.
Mudamos de tema para olhar para a abertura do novo ano judicial português. Nada de novo no horizonte, começa por sublinhar no seu artigo, considerando os tradicionais discursos, exceto um. O Miguel faz questão de destacar a importância da intervenção da ministra Rita Giudice. Isto porque não se limitou a repetir as ideias de sempre, não é? Porque, como eu lhe digo, foi uma pedrada no charco. Nós estávamos ali a ouvir os discursos habituais, os juízes e o Ministério Público a queixarem-se da falta de meios, a atacarem os políticos por fazerem ou não fazerem as coisas, os políticos a defenderem-se, o Presidente da República a fazer apelos que ninguém ouve ao Pacto de Justiça, e de repente a Rita Giudice começou o seu discurso, nem se foi no meio do discurso, foi a abrir, lembrando o homicídio que aconteceu há cerca de 10 dias no Barreiro, quando o marido matou a mulher em frente de 2 filhos menores. E o que é grave aqui é que esse marido estava sinalizado há 2 anos por violência doméstica e as autoridades entenderam que não era suficientemente preocupante para tomarem medidas, deixaram-no em liberdade e o desfecho foi este. E de repente o discurso da Rita Giudice, de facto, chamou a atenção para aquilo que é o concreto da vida das pessoas, de que a justiça tem que se ocupar, sob pena de se demitir. A justiça tem que garantir a segurança das pessoas e, não conseguindo garantir, tem que garantir pelo menos a punição e as medidas preventivas a tempo para evitar tragédias como estas. Portanto, mais importante do que as reivindicações corporativas, as queixas e lamúrias de quem é que faz, quem é que não faz, quem é que deixa de fazer e deveria ter feito. Mais importante do que tudo é que as pessoas que têm a grande e nobre missão de aplicar a justiça em Portugal se concentrem no essencial da sua função, que é de facto fazerem justiça às pessoas concretas em situações concretas. Acha que é o tipo de discurso que pode fazer a diferença? Pode ter um impacto real na prática? É difícil dizer. Agora, uma coisa eu lhe garanto. Eu estava a olhar para as caras dos ilustres magistrados sentados na plateia e eles, de facto, estavam quase a sentir-se esbofeteados. De repente, houve ali qualquer coisa que, naqueles que têm espírito de missão verdadeiro, deve ter feito soar campainhas de alarme e lhes deve ter dito: ela tem toda a razão no que está a dizer, nós temos que nos concentrar naquilo que é a nossa missão, em vez de passarmos a vida em lamúrias e queixas. Isto não quer dizer, Paulo, não quer dizer que eles não tenham razão em muitas queixas, como por exemplo a falta de oficiais de justiça que faz paralisar os tribunais e que tem greves todos os dias também à conta disso. Agora, o essencial da missão deles, que é servir os outros, não se pode perder de vista. É uma questão de destacar aquilo que devem ser as prioridades. Exato. Da justiça para a política, seguimos para o improviso. Mário Centeno refletiu e decidiu que não vai ser candidato à presidência da República. Deixou a notícia numa entrevista à RTP. E assim, em ano de autárquicas, são outra vez as presidenciais que continuam a alimentar a atualidade. Com Centeno fora da corrida, acha, Miguel, que se complica o cenário eleitoral para o lado do PS de Pedro Nuno Santos ou, por outro lado, fica mais fácil o terreno para o Almirante em fase de reflexão? Olha, primeiro, e por falar em bofetadas, eu acho que Mário Centeno deu uma bofetada de luva branca em todos aqueles que andavam a dizer que as suas intervenções enquanto governador do Banco de Portugal, de facto, ocultavam um outro objetivo, que era lançar as bases de uma candidatura à presidência da República. Em segundo lugar, acho que ele fez bem em clarificar já qual era a sua posição. Eu não sou candidato, ponto final, não me venham mais com o assunto. Outros que continuam em reflexão deveriam fazer o mesmo exercício, nomeadamente aqueles que estão em antena na televisão e que têm um espaço privilegiado para irem cavando a sua candidatura, que é o caso de Marcos Mendes, de António José Seguro, Ana Gomes, etc. Esse é o segundo ponto. Acho que uma vez que as presidenciais apareceram na discussão política antes de tempo, em minha opinião, mas uma vez que já lá está instalada a discussão, pois então agora é que se clarifiquem as coisas rapidamente, que não andem aqui eternamente à espera de ver para que lado é que caem as sondagens, ou os apoios partidários, ou quem é que vai desistindo um a um para deixar o terreno livre aos outros, para finalmente aqueles que desesperadamente e claramente querem ser candidatos avancem com a sua candidatura e hajam em consequência. E acha que as lideranças partidárias têm interesse em que isso aconteça, essa clarificação mais depressa possível? Não faço ideia se elas têm. Agora, eu acho que os portugueses merecem isso. Mas voltando à sua pergunta, se o PS ficou
ficou pior? Eu acho que sim, porque acho que o Mário Centeno, diziam nas sondagens, era o preferido do eleitorado socialista e era sem dúvida um bom candidato, embora soubemos que também tivesse anticorpos à esquerda e eventualmente à direita. Mas tirando Mário Centeno, eu não vejo quem na área socialista, dos pré-anunciados candidatos, tenha mais hipóteses do que ele de enfrentar o candidato da zona da AD e o candidato Almirante Gouveia e Melo. Há um candidato que, de alguma maneira, está na linha de corrida, que é António José Seguro, e outro que, não estando, também se fala, que é António Vitorino. O PS teria mais interesse na clarificação, daí a minha pergunta de há pouco, justamente para poder perceber qual é o caminho que deve seguir, ou não? António Vitorino, lembro-se daquela frase dele, numa festa na festança, que não chamei a Dona Constança, que era eu, não é? Portanto, ele é eterno candidato a todas as coisas, assim como o André Ventura, esse é candidato declarado a todas as coisas. O António Vitorino é candidato suposto a todas as coisas. Eu ainda não vi nenhuma manifestação de interesse dele. Mas também não afastou a hipótese. Pois é, essa coisa, essa nebulosa, eu não sim nem não, eu sou nin, logo se verá, etc. António José Seguro, obviamente só lhe falta dizer que é candidato, mas eu acho que desde a entrevista que ele deu à TVI, que renasceu e até lhe deram um espaço na televisão e tudo, a partir daí ele só perdeu terreno, porque cada vez que abre a boca não tem nada para dizer ou sai a geneira. Portanto, para si é cedo ainda para haver uma clarificação pelo lado dos partidos, mas deve ser o tempo para quem tem algum registro de interesse nesta matéria surgir a dizer algo como fez Mário Centeno. Eu acho que sim, para clarificar as coisas. Agora, Paulo, falando em termos pessoais, o que eu tenho a dizer é o seguinte: de todos os 20 e tal pré-candidatos, um só que me entusiasma. E isso talvez seja uma oportunidade para que finalmente apareça uma pessoa diferente como candidato. A mim tanto me faz que venha de dentro dos partidos como de fora dos partidos. Agora, alguém que, primeiro, perceba quais são as funções de um Presidente da República e que são bastante poucas, bastante limitadas, e segundo, se concentra no essencial dessas funções e sobre elas tenha uma ideia para Portugal. Eu isso ainda não vi aparecer. E vê alguém que possa vestir esse fato, Miguel? António Guterres certamente que poderia, e talvez fosse a pessoa com mais capacidade, com mais prestígio para o fazer, mas não me parece que ele esteja interessado em sair de secretário-geral da ONU para presidir dos portugueses, francamente não me parece. Ora, António Guterres, não vejo ninguém. E assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Por quem ardem os anjos é o título da crónica que inspirou esta conversa, que deu a volta ao mundo e ao país das notícias. Fomos acompanhados pela sonorização do João Martins. Para a semana já sabe um novo olhar para a atualidade.